Saúdo a todos, irmãos, com a paz do Senhor. A todos, membros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém de Azeredo, no qual temos como nosso pastor, dirigente Renato Melo. Nosso pastor, dirigente geral da nossa cidade, Euclide Vaz. E eu, José Rubens, colaborador da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, Azeredo. Estamos aqui para transmitir a última aula da nossa revistinha nesse bimestre, que fala da Igreja Eleita. Igreja Eleita, na qual neste trimestre falamos algumas aulas sobre ela. A igreja redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Deixamos de transmitir algumas aulas, talvez as aulas 10, 11 e 12, se não me falha a memória, por problema de horário, né? Porque com o retorno dos nossos cultos na igreja local, estamos tendo culto ao domingo cedo, então os horários estavam em conflitos, não conseguimos, ainda não definimos um horário melhor para estar passando essa aula, esse exemplo, essas aulas que a gente faz da EVD, da Escola Dominical, né? Mas devido à solicitação de algumas pessoas, estamos vindo aqui para falar dessa última aula da lição 13, em que o título é a batalha espiritual e as armas do crente. Uma aula bastante interessante, que vamos aqui nessas poucos minutos, dentro de uma hora, tentar passar algumas informações do que aprendemos, o que possamos transmitir para vocês que estão aí desse lado, talvez já me ouvindo. E espero que consigamos tocar no seu coração, entender qual é a necessidade de continuar batalhando para não nos deixar levar pelo inimigo nessa batalha que é muito forte no campo espiritual. O nosso texto áureo é: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, conforme Efésios capítulo 6, versículo 11. A verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura da Bíblia em classe vai de Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o 20. Que eu estarei lendo agora para vocês. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como se convém falar. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. O objetivo geral dessa lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Os objetivos específicos do qual nós vamos tratar aqui é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, apresentar o campo da batalha espiritual e saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente, no qual nesses poucos minutos tentaremos passar para quem estiver me ouvindo. E que o Senhor Jesus possa me orientar e me ajudar nesse momento, para que agrades aos ouvidos de quem está do outro lado dessa tela, ouvindo a transmissão dessa palavra, desse ensinamento. Querido Pai, em nome de Jesus te agradeço por essa oportunidade e peço a Ti, meu Pai, que o Senhor me dê sabedoria e me ajude nesse ensinamento, para que possa alcançar os corações que precisam aprender um pouco mais da Sua palavra. Vamos lá então. O ponto central, né? O uso da armadura de Deus assegura a batalha espiritual. O uso da armadura de Deus é que assegura essa vitória na batalha espiritual. Paulo reserva nesse último capítulo para tratar desse assunto, né? A respeito da guerra espiritual. Essa guerra que todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. Essa guerra terrena, ao qual o inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, né? Alguns, infelizmente, subestimam por completo os ataques do inimigo. Alguns subestimam esse ataque do inimigo. Isso oscilada. Já tem outros, outros já enaltecem, né, o poder do inimigo. Tem outros que acham que o inimigo é poderoso e se esquece que foi Cristo que derrotou na cruz do Calvário e que nos deu o poder contra a serpente e escorpiões. Assim como os anjos, né, estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios servem a Satanás. O demônio serve a Satanás e o seu chefe, cuja missão nesse mundo é matar,
destruir. Mas nunca podemos esquecer de uma coisa, que o maior é o que está conosco, e é Jesus Cristo. Nós temos 3 tópicos que nós vamos tratar aqui. O primeiro tópico fala do preparo espiritual do crente na batalha. No segundo fala conhecendo o campo da batalha espiritual. E no terceiro, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Vamos falar então desse primeiro tópico, que tem 3 subtópicos, do qual fala fortalecido no poder do Senhor. E segundo tópico, vigilante em oração e súplica. Esse fortalecido, expressão, Paulo usa a expressão fortalecei-vos no Senhor, que indica que nós não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido em comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo, né? Deus. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer a Escritura sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar as serpentes e os escorpiões e toda a força do inimigo. Esse é o primeiro subtópico desse texto, né? Então, que quer dizer que precisamos ser revestidos do poder de Deus, né? Não podemos assim entrar nesse campo de batalha fiado só na nossa própria força, confiando que nós podemos vencer isso. Sem autoridade espiritual, nós não vamos vencer. Sem autoridade espiritual, seremos humilhados, não teremos força contra o mal, contra o inimigo, nessa peleja. Estamos sem poder porque perdemos muitas vezes o foco em discussões que às vezes não levam a nada. Então nós não temos essa força ainda. Discussões inócuas, enquanto deveríamos orar, jejuar e fazer a obra de Deus na força do seu poder. Então, ainda não temos a força e precisamos ser revestidos. Revestir-vos, né? Fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos. Então, precisamos nos fortalecer. Nós precisamos ter essa força, buscar essa força. Não vem assim de graça. Então, que buscamos essa força no Senhor. No subtópico vigilante, em segundo subtópico, fala vigilante em toda a oração e súplica. E fala assim: Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. É impossível. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, conforme Isaías no capítulo 59, do versículo 1 a 2. Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Então, vigiemos em oração e súplica. Nós precisamos, então, ser vigilantes.
Vigiemos em oração, ser vigilante e ficar de prontidão. Ser vigilante, ficar de prontidão para o combate, né? Não é dormir no meio da luta, como, por exemplo, aconteceu com os discípulos de Jesus, que dormiram no Getsemane, né? Enquanto Jesus ia orar, Jesus falou para vigiar, orar, não, eles foram dormir. Vigiar não é brincar, né? Com o pecado, não, é fugir da tentação. Não podemos brincar, é fugir, não ficar flertando com as situações sedutoras que aparecem na nossa frente. Nós temos que nos vigiar. O diabo, ele não usa suas ciladas contra o incrédulo. Cilada contra o incrédulo, contra o não cristão. Ele escala dos mais terríveis, dos seus mais terríveis ataques para atacar os filhos de Deus. Então, por que ele vai querer incomodar os não cristãos, os incrédulos? Porque esses já estão dominados. Ele vai atacar os cristãos, que estão tentando buscar a presença do Senhor. É esse que o diabo vai buscar. Os incrédulos, os não cristãos, já são dominados por ele, já se deixaram levar. Então, esses cristãos que estão em batalha, que às vezes fica brincando com a situação, não se vigia, é esse que o Satanás está buscando para levar para o seu domínio. Então, nós devemos ser sempre vigilantes em toda oração, em toda súplica. Vigiai e orai sempre, isso Jesus falou para o discípulo. Vigiai, orai, né? Fique presente na presença do Senhor. Mas muitos ainda não estão entendendo isso. Muitos não entendem essa situação que eles precisam ter para conseguir estar na presença do Senhor. Vamos agora para o tópico 2. O tópico 2 fala do campo da batalha espiritual. Temos 3 subtópicos. A primeira, as astutas ciladas do diabo. Depois, o conflito contra o reino das trevas. E as agências das potestades do ar. No primeiro tópico, astuto cilado do diabo, a expressão cilado do diabo, conforme está no versículo 6, no capítulo 6 de Efésios, no versículo 11, indica a armadilha articulada perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador, formado de fúria por meio do espírito do erro. Ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. É uma das astúcias dele. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 4 a 5, foi isso que a serpente fez com Eva. Confundindo Eva com o que Deus tinha pedido para seguir a orientação. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, vamos ver aqui. Fala assim: então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e com Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, para você ver. Mas do fruto, no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venham morrer. A mulher disse isso à serpente, e a serpente disse o contrário, enganando ela, a mulher, com a mentira. Então, eles confundem, é isso que o inimigo faz, confundir a mentira com a verdade. E se a pessoa não tiver a sua mente tranquila, não seguir a orientação de Deus, acaba caindo. Tem um outro laço do diabo, outra astúcia do diabo é deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer acusações, semear a incredulidade, tudo isso faz parte do plano de Satanás, do diabo. Semear a incredulidade, promover a ideologia anticristã, e diante desse quadro o texto sagrado nos ordena a uma coisa: revestivos de toda a armadura de Deus. É isso que devemos fazer, revestirmos de toda a armadura de Deus. O diabo, ele é mais perigoso em sua astúcia do que em sua ferocidade. Na sua ferocidade, ele é mais astuto que feroz. Ele usa ciladas, armadilha, né? E ardis de forma muito esperta. Ele age dissimuladamente, com a serpente, ele disfarça, transfigura-se em anjo de luz, ele usa a voz mansa. É isso que ele faz, usa diversas máscaras. Ele tenta enganar as pessoas, levando a dúvida da palavra de Deus. É isso que o Satanás faz. Ele leva a palavra de Deus, exaltando o homem à glória. Quando ele leva a palavra de Deus, ele quer exaltar o homem à glória. E o homem acaba caindo nessa armadilha. Não se deixem enganar. Não se deixe enganar, ele é hábil para fazer maldade. Ele age de diversos métodos, estuda cada pessoa para saber o lado certo e o momento certo para atacar essa pessoa. Sansão, Davi, Pedro foram derrubados, porque o diabo, ele variou os seus métodos. O inimigo, ele age assim de forma dissimulada, como uma serpente. Se homens como Sansão, como Davi, como Pedro, eles foram enganados, quem diria nós, né? Que estamos nesse mundo. Então devemos nos cuidar, nos preparar das astutas ciladas do Satanás, do diabo. No segundo tópico fala do conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva. Então esse conflito nas trevas, né, no reino da treva, conforme está esse texto, é isso. Quando se fala assim, essa luta se dá tanto na área individual quanto na área
coletiva, em 1 Pedro capítulo 5, 8, 9, Pedro fala isso. Que se sobre, vigiai, porque o Satanás, porque o diabo, o vosso adversário, buscando quem possa tragar. Então é isso que ele quer. Ele busca. O nosso inimigo, ele é invisível e poderoso. E o campo da batalha é sim espiritual. Esse é o campo de batalha do Satanás. Essa luta se dá tanto na área individual, ativa da igreja. Tanto na área individual como na área coletiva da igreja. Vamos ver o que fala Pedro em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 5. Pedro, capítulo 5, no versículo 8 e 9. Vamos ler completo. Pedro fala assim: peço igualmente, jovens, que estejam sujeitos ao que são mais velhos. Capítulo 5, no versículo 8, 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda de redor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam, firme na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. Então, todos nós passamos pelo mesmo sofrimento, não só nós. A igreja está sendo atacada. Esse conflito, essa guerra espiritual, que é o campo de batalha. A batalha é contra as forças demoníacas. A batalha é contra essas forças demoníacas, contra os batalhões de anjos caídos. Contra espíritos maus, que tem esse imenso poder. Esse espírito que está sempre solto no ar. Embora não possamos vê-los, esse espírito, estamos cercados constantemente por esses seres malignos. Mesmo sendo assim verdade que eles, como é que se pode dizer, não podem habitar num crente, porque é verdade. O maligno, esses seres malignos, Satanás, ele não pode habitar no crente. De forma nenhuma. Quando o crente ele anda em comunhão com Deus. Aquele crente verdadeiro. Né? Ele não pode. Mas ele pode, sabe fazer o quê? Pode oprimi-los. Ele pode molestá-lo. De várias formas. Tem muitas formas de molestar um crente verdadeiro, de oprimi-lo. Às vezes ele usa alguém ao seu redor para que você seja molestado. Então, e daí você se enfraquece. Essa é uma das armadilhas do Satanás. Ele não ataca você, mas ataca alguém do seu lado para poder mexer com o seu íntimo, com o seu lado pessoal, com o seu ego espiritual. E se você não for firme na presença do Senhor, você será dominado pelo mal. Você será dominado nessas trevas em que nós vivemos. Com essa guerra assim, desigual, né? Então devemos estar sempre preparados. Vamos agora para o terceiro tópico que fala das agências da potestade, né? O Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principado, potestade,
potestade, príncipe da treva desse século e hostes espirituais, conforme o capítulo 6, versículo 12, né? Esses seres são caracterizados por três aspectos, eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos. São seres poderosos, malignos e astutos. E esse principado, né, poder, esse poder que esse mal tem, essa potestade, esse domínio, malignos, são demônios, eles são numerosos, são muitos e terríveis, eles são exércitos do mal que não conseguiram vencer sozinho, nem com as nossas próprias armas. Eles são assim terríveis, exércitos do mal, que eles atacam e que a gente não vai conseguir vencer eles. A gente não conseguiria vencer eles sozinhos, com nossas próprias armas. Nós precisamos da armadura de Deus. Esses demônios, eles são assim anjos caídos. Eles juntaram a Satanás em sua rebelião para ir contra Deus, tornando-se mal, perversos, né? Pervertidos. Esses potestades, esses principados, esses ossos espirituais da maldade, eles formam assim um exército, de forças espirituais agrupada contra nós, exigindo que usemos a armadura completa de Deus. O crente não deve subestimá-lo de jeito nenhum, pois são seres reais e são poderosos. Não são mera fantasia, não. São seres poderosos. Então os crentes não devem subestimar esse ser espiritual que está ao nosso redor. Devemos estar atentos. Os efésios haviam praticado magia negra, feitiçaria, conforme está lá em Atos capítulo 19, versículo 19, e eles estavam a par do poder das trevas. Os efésios sabiam desse poder das trevas quando eles viviam nesse mundo perdido. O diabo, ele pode não ser onipresente, ele pode não ser onisciente, o diabo pode não ser onipotente. Nada disso ele é, porque só isso Deus é. Só Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente, mas ele tem seus agentes. Ele tem seus agentes espalhados por toda parte. São seres assim, caídos para guerrear constantemente contra o povo de Deus. Eles rodeiam a terra e passeiam por ela. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 7, Jó falava isso, está escrito na palavra. O diabo, quando se apresentou a Deus perguntando onde estava, eles falaram que estava rodeando a terra. E estava passeando por ela. Então o diabo ele está na terra, passeando, rodeando, buscando as suas vítimas, os cristãos. E para cada pessoa, ele usa um método, uma estratégia diferente. Ele usa uma estratégia, ele muda seus métodos para cada pessoa. Enfrentamos um poderoso exército cujo objetivo é derrotar a Igreja de Cristo. O objetivo desse exército maligno é derrotar a Igreja de Cristo. E devemos então, meus irmãos, nos engajar nessa luta, né? Até que Cristo retorne. Nos engajar nessa luta até que Cristo retorne com muita fé
e muita perseverança, porque é uma batalha árdua e precisamos ter fé e perseverar. Sempre, sempre, sempre. Então, porque apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortado a não temer. A igreja é exortada a não temer. Nós somos incentivados a lutar e, sobretudo, vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível mais alto, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder e domínio. Está o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos para o último tópico, que fala no terceiro tópico, as armas espirituais. Indispensável ao crente. Temos 3 tópicos, subtópico, que fala a armadura completa de Deus, as armas indispensáveis de defesa, a imprescindível arma ofensiva. Então vamos falar da arma completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linhagem retirada no contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra a potestade do ar. Nossa guerra ela não ela só existe nessa guerra, mudando. Nessa guerra só existe 2 categorias. Aqueles que são alistados no exército de Deus e os que estão no exército de Satanás. Só tem essas 2 categorias. Quem está alistado no exército de Deus e o que pertence ao exército de Satanás. Não tem outra. Para lutar nessa guerra é preciso armadura completa de Deus. O crente precisa dessa armadura completa de Deus. Revestiu de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. Então precisamos nos revestir, pois há uma batalha não contra o sangue nem contra a carne, mas é contra o império do mal, contra o império do diabo. Essa batalha não tem tempo para descansar, não. Pois é uma luta renhida, é uma luta contínua que nós travamos aqui. Por isso, o discípulo, vigiai e orai. Vigiai e orai. Entendo que a vitória do crente, a vitória de um dia, ela não garante a vitória do próximo dia. O crente pode ganhar hoje, mas amanhã tem que ganhar de novo. Ganha amanhã, depois tem que ganhar de novo no próximo dia. Não garante. Você ganhou hoje, mas amanhã você tem que ganhar de novo. É uma constante. O crente deve se revestir de toda a armadura de Deus, se fortalecendo no Senhor e nas forças do seu poder. Então, essa armadura de Deus, quem é? É Jesus Cristo. Essa armadura de Deus é Jesus Cristo. E tudo aquilo que Ele conquistou para nós, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele que é a armadura e tudo que Deus conquistou através de Jesus Cristo para nós. É um conjunto de armas formando uma vestimenta de guerra. É um conjunto. São vários
para formar essa armadura, essa vestimenta, como uma blindagem, né, para um soldado que nos brinda, que nos protege no campo de batalha. Estar revestido de toda a armadura de Deus é estar revestido do próprio Cristo. Nada mais, nada menos. Estar revestido de toda a armadura de Deus é estar revestido do próprio Cristo. Em Romanos, capítulo 13, versículo 14, vai falar assim. Vejamos aqui, Romanos, capítulo 13, versículo 14. Quem tiver aí pode nos acompanhar. Romanos capítulo 13, versículo 14, fala assim: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não faça nada que venha satisfazer o desejo da carne. Mas revistam-se no Senhor Jesus Cristo, e não faça nada que venha satisfazer o desejo da carne. Então é isso, nós precisamos revestir com todas as armas de Jesus. E não é com o sangue e com a carne que vamos vencer o mal. Subtópico 2. No subtópico 2, as armas indispensáveis, né, de defesa. Aqui temos uma lista de armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui essa lista disponível ao soldado Senhor. Cingido, por exemplo, no vosso lombo com a verdade. A verdade, né? Aqui, quando se fala esse cingido, a verdade é como se fosse um cinto. Um cinto, né? Assim como o cinto era uma das peças mais importantes da armadura do soldado naquele período, né? Soldado romano. Assim também era a verdade, porque o cinto ele protegia toda a parte do corpo do homem, do soldado, segurando as suas vestimentas. Então, era a verdade. Aquele que conhece a verdade, o Satanás não tem poder sobre ele. Não pode roubá-lo. Conhecerei a verdade vos libertará. Então, esse cinto era representado pela verdade. E temos vestida a couraça da justiça. Essa couraça ela era uma armadura, né? Uma armadura defensiva em forma assim, de manto de ferro feito de couro, tira de metal ou escama que cobria, né? O soldado já tem a função de proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen. Era uma couraça, né, que protegia os ombros, o corpo, o peito, o abdômen, as costas e os órgãos vitais. Essa peça era um símbolo da justiça que o crente tem, né? Era um símbolo que o crente tem, como também do caráter justo do crente. Então ele simbolizava isso aí, que esse caráter justo. Ele representava, né, a vida devota e santa do crente, ou seja, a retidão moral. Essa couraça representava isso, que era aquele caráter justo que o crente exerce em sua vida diária. Depois temos aqui o calçado, os pés da preparação, né, que está no Efésios 6,15. Esse calçado do soldado romano era uma semibota que usava no pé, entrelaçado entre solado de couro, e que era para proteger contra objetos pontiagudos,
setas que eram lançadas, que o inimigo lançava no chão, aquelas pregos, taxas, né? Então, esse calçado protegia nesse campo de batalha, protegendo com segurança o soldado e dava essa firmeza quando ele corria. Da firmeza quando ele corria, né, ao encontro na batalha contra o inimigo. Então, esse sapato, esse calçado serviu para isso. E esse calçado, né, significa que, se quiser, representa assim, queremos ficar firmes e de pé, precisamos estar calçados com o Evangelho. Precisamos ter os pés velozes para anunciar o Evangelho. Esse Evangelho da paz aos perdidos. Então, esse calçado representa isso. A gente ficar firme e de pé, e precisamos estar calçados do Evangelho. Velozes para anunciar o Evangelho da paz aos perdidos. Então, esse calçado simbolizava isso, essa necessidade. Temos agora também uma outra, que é o escudo da fé. Uma outra parte da vestimenta, né? O escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé. Esse escudo era um escudo quadrado para proteger, né, o soldado contra as flechas, lanças. Esse escudo ele media mais ou menos 1,60 m por 70 cm de largura, e ele protegia o soldado, né? Ele era feito de madeira e era coberto com couro curtido, e ele protegia os soldados contra os dardos de fogos que eram lançados, né, contra o soldado. Então esse escudo servia para isso. Esses dardos era uma das armas mais terríveis, porque elas não só feriam os soldados romanos, os soldados naquela época, eles não só feriam, como também incendiavam, porque eram dardos de fogo que eram lançados contra ele. Então esse escudo, quando eles usavam, protegia contra esses dardos que machucavam e incendiavam. E esse escudo, ele se refere a essa fé, ele significa para nós essa fé inabalável em Deus. Essa fé inabalável em Deus. O diabo, ele lança o dardo de fogo em nosso coração. E mente, né? O diabo, ele está aí, lançando seus dardos de fogo no nosso coração e mente, com mentiras, né? Com pensamentos blasfemos, pensamentos de vinganças, dúvidas, murmurações, desejos ardentes de pecar. Então o diabo está para isso. Esses dardos que o dá. E se não apagarmos esses dardos pela fé, se não apagarmos esses dardos pela fé, eles se acendem fogo em nosso exterior, e nós desobedecemos a Deus. Precisamos então ter a fé, esse escudo da fé, para a gente batalhar com esses dardos que vêm contra a gente. Ser firme na fé em Deus. E temos também o capacete da salvação. Esse capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 6, 17. O capacete do soldado romano era feito de couro, né? E as peças de metal que protegia a cabeça, que era parte super importante do corpo do soldado, a cabeça, porque se ele fosse ferido na cabeça,
ele já ficava impossibilitado de atuar no conflito, de continuar na batalha. Então, esse capacete representa para nós o seguinte, que o Satanás, ele ataca a mente. Essa é a estratégia pela qual ele derrotou Eva. Foi essa estratégia que ele usou. Essa peça de armadura fala de uma mente controlada por Deus. Quando usamos o capacete da salvação, nós estamos controlados por Deus. Infelizmente, muitos crentes não estão dando o devido valor. Dão pouco valor à mente. Infelizmente, os crentes não estão dando valor devido à mente. À razão, ao conhecimento, à sabedoria. Quando Deus controla a nossa mente, Satanás não pode levar o crente a nada, ao fracasso. Quando o crente controla a nossa mente, Satanás não domina nós. E é só através da Bíblia, ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que nós vamos vencer e superar esse mal. E aí o nosso capacete de salvação vai estar firme na nossa cabeça, nos protegendo contra esse mal que nos persegue. E finalmente nós temos o item no subtópico 3, a imprescindível arma ofensiva. Finalmente a espada é a única arma indisponível tanto para defesa quanto para ataque. O termo grego para ela é machaira, identificado como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como a palavra de Deus, inspirada, penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir ao cilado do diabo, quanto derrubar as fortalezas do Satanás. Finalmente, a palavra. A palavra de Deus, a arma imprescindível contra o Satanás, que é representada pela espada do Espírito. Havia dois tipos de espada que os soldados romanos usavam. Uma espada era a comprida, que não é a que Paulo está falando, que Paulo menciona aqui. E a outra é a curta. A espada curta que era levada na cintura, que os soldados usavam para defesa e ataque corpo a corpo. Aquela espada menor em que ele lutava corpo a corpo contra o inimigo. A espada do Espírito é essa arma do ataque. É a arma do ataque. A espada do Espírito é a arma do ataque. É essa arma do que o Paulo fala. Vencemos o ataque do diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra. É por meio da palavra que triunfamos. É pela palavra que os cativos são libertados. Nada mais liberta o cativo se não for pela palavra. A palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Moisés que libertou, quis libertar os israelitas, quando ele quis libertar os israelitas do Egito, com a espada do homem carnal, ele não conseguiu. Mas quando ele usou a espada do Espírito, o povo foi liberto. Pedro quis defender a Jesus com a espada humana e fracassou. Ele se fracassou, mas quando ele brandiu a espada do Espírito, quando
usou a espada do Espírito, multidões se renderam a Cristo. Está em Atos capítulo 2, versículo 41. Jesus venceu Satanás no exército, usando a espada do Espírito. E Paulo? Paulo, em todas as suas viagens, né, usou muito a espada do Espírito, pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer essa palavra que nos afasta do pecado. Porque senão o pecado nos afastará da Bíblia. Isso é fato, meus irmãos. Para vocês que estão me ouvindo, tenho certeza que a Bíblia é a única forma de começarmos a caminhar com Deus. Não existe outro caminho. A Bíblia, orar, estar sempre na presença de Deus. Se não ter o conhecimento através da leitura da Bíblia, padeceremos. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal, essa vitória, ela é garantida pela sobressalente grandeza do poder de Deus, né? Os ardis que de Satanás os ardis de Satanás não podem em enfrentamento diário, e acontece corpo a corpo, né? Esses ardis, né, de Satanás, eles não podem, deixa eu corrigir aqui, eles não podem ser subestimados, esses ardis. Porém, o reino das trevas, esse reino das trevas, não deve amedrontar o cristão. O cristão não deve ficar amedrontado com as trevas. A Escritura, a palavra, ela convoca o salvo a combater, a vencer as potestades. Ele convoca o cristão, aquele que é salvo, aquele que se entregou a Jesus de corpo e alma com toda sinceridade. Ele precisa continuar combatendo para vencer a potestade através da Escritura, através da palavra, através da Bíblia, através dessa espada que nos garante todos o restante dos nossos parte de vestimentas, que faz parte da armadura de Deus. Essa palavra ela precisa ser firme para que a gente seja revestido com a armadura de Deus. Então, revistamos, cingimos, fortalecemos, revestimos no poder de Deus através da palavra de Deus. E eu encerro aqui agradecendo quem me acompanhou nesses poucos minutos, e agradeço pela sua presença, por você estar aqui me ouvindo, me aturando nesses poucos minutos, nesse ensinamento, e que esse ensinamento possa alcançar outros corações. Eu agradeço mais uma vez ao pastor Renato Melo, ao presbítero Luiz, que não me permitiu atender algumas solicitações de pelo menos passar essa aula, mas que precisamos continuar a lecionar, a ministrar esses estudos bíblicos, que é muito importante para muitos que precisam ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado, e eu termino com uma oração a todos que estiveram presentes e se ficaram alguns minutos me ouvindo. Muito obrigado. Querido Deus,
Obrigado por esse momento, por essa oportunidade de poder transmitir o pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi através desse ensinamento, porque eu ensinando eu aprendo mais. Aprendo contigo, meu Deus, e com quem está ao meu lado. Obrigado, Pai, por essa bênção e que o Senhor continue tocando na minha vida e na vida daqueles que estão aí, desse lado da tela, me ouvindo, prestigiando esse momento abençoado. Muito obrigado e eu agradeço em nome de Jesus por mais essa oportunidade e logo, semana que vem, iniciaremos nosso terceiro trimestre e esperamos continuar com esses ensinos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.